Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja contigo neste exato momento. Você é amado de Deus. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor, ainda que na terra. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro. Estamos mais uma vez juntos, embora eu esteja aqui, você aí, mas através deste vídeo estamos juntos. Eu quero começar hoje a desenvolver uma série de estudos, novos estudos, que tem a ver com respostas para alguns problemas que a vida nos apresenta. Tendo em vista a situação que estamos vivendo, cuja palavra-chave é pandemia universalmente, eu quero falar sobre um assunto que deve chamar muito a nossa atenção, que é a situação emocional, a saúde emocional daquelas pessoas que estão vivendo este isolamento social. Sei que algumas autoridades que trabalham, que conhecem a área de saúde emocional têm se preocupado em dar suporte e assistência às pessoas que se encontram neste momento de isolamento social, mas acredito que depois que nós sairmos deste isolamento, repito, que nós vamos viver uma outra pandemia. Não vai ser a pandemia do Covid-19, mas vai ser a pandemia da saúde emocional. Bom, então vamos começar o nosso estudo. Vamos orar onde quer que você esteja, pedir a Deus que Ele nos oriente no estudo que nós vamos ter a partir de alguns instantes. Senhor, nós queremos te agradecer por esta oportunidade, pela tua misericórdia também, e queremos colocar em tuas mãos tudo que vamos fazer daqui a pouco, pedindo que o Senhor nos abençoe, pedindo que teu Espírito nos oriente para que possamos entender aquilo que vamos compartilhar, aquilo que vamos ouvir nesta ocasião. Eis-me aqui como vaso em tuas mãos, me abençoe, é o que te peço, em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu tinha falado, inicio hoje uma série de estudos e quero propor o seguinte tema para esta série de estudos que eu inicio hoje. Tá? Jornada em busca das respostas para os grandes problemas da vida. Então quero que você inicie a partir de agora esta jornada em busca das respostas para os grandes problemas da vida. Problemas nós temos em todas as áreas da sociedade, nós temos em todas as esferas da sociedade, mas como seres humanos sempre estamos buscando e continuaremos buscando as respostas para estes grandes problemas. E hoje, como a nossa aula número 1, eu quero falar sobre um fator que está presente em todas as esferas da sociedade. Eu quero falar sobre o medo. O medo, tá? Eu quero então começar dizendo o seguinte: o medo existe diante de perigo iminentes e que muitas vezes nos impede de avançar. O medo é uma realidade. Ele existe diante de perigos iminentes e o medo nos impede de avançar, de prosseguir, de vencer,
de fazer as nossas conquistas. Sentir medo é natural e humano e não há forma de eliminá-lo. Isso porque ele tem como função nos alertar e proteger de perigos. Então, sentir medo é natural, é humano, não há como eliminá-lo, até porque o medo ele surge como um sinalizador para nos alertar e nos proteger dos perigos que estão à nossa volta. Mas o que é medo? Um dos conceitos apresentados para medo é que o medo é uma interrupção súbita do processo de racionalização. O que é isto? Vou te explicar. Ele nos impede de agir racionalmente. Ele impossibilita o uso da nossa razão. Paramos de pensar. O medo tem a capacidade de evitar que façamos algo usando a nossa razão, usando o nosso intelecto, usando a nossa mente. Ele cria uma situação de impasse e para qualquer processo mental. Segundo alguns psicólogos e psicanalistas, o medo ele pode ser classificado de duas formas. Primeiro, o medo funcional é ativado diante de um perigo real e ajuda a sobreviver. O medo funcional é adaptativo porque permite ajustar o seu comportamento às situações visando o seu benefício. Este medo funcional é aquele medo que funciona como um sinalizador, um alerta de alguma coisa que está ameaçando a tua integridade física, mental, para que você possa tomar alguma atitude para que esta situação não gere problemas para você. O medo funcional é aquele medo aceitável, é aquele medo que faz parte do nosso dia a dia. E a outra forma de medo é o medo disfuncional. Esse tipo de medo atrapalha a sua vida e seu desenvolvimento normal. O medo disfuncional, nós podemos dizer que é aquele medo que ele te aprisiona, ele vai te encarcerar, é o que nós chamamos de fobia, é aquele medo que ele foge ao controle, é aquele medo que ele passa a te dominar, e quando você pensa naquela situação, você sofre, você entra em pânico, tá? Chamado de fobia. Quando somos tomados pelo sentimento de medo, ficamos sem ação, não sabemos o que fazer. Em muitas situações, quando o sentimento de medo nos toma, se apodera de nós, se envolve, assume o controle da nossa vida, não sabemos o que fazer. Não sabemos que atitude tomar. Ele já foi considerado por muitos povos como o mal a ser vencido. Apesar dele estar presente em todos os animais, para nós, humanos, ainda pode ser pensado como um tabu social. Como assim um tabu social? Sabe aquela situação que alguém fala para você, estou com medo de fazer isto. Você fala, mas com medo disso? Você? Ah, para com isto. Então, é tido como um tabu você ter medo de algumas coisas ou sentir medo em alguns momentos, tá? Por que será que, mesmo sendo um companheiro tão antigo do ser humano, ainda é difícil compreendê-lo ou controlá-lo? O medo existe desde que o mundo é mundo. Então, o medo existe há milhares e milhares de anos, só que este medo que existe há tanto tempo, ainda assim, nós, seres humanos, por mais que tenhamos avançado tecnicamente, tecnologicamente, cientificamente, ainda temos dificuldade em controlá-lo, em tê-lo sob o nosso domínio. O medo está presente em muitas situações que vão desde dizer a verdade perante uma pessoa até enfrentar situações desagradáveis e arriscadas.
aquela situação que você fez algo de errado e você tem medo não de dizer a verdade, mas medo das consequências, medo do resultado que virá por você dizer a verdade. Isso pode acontecer, tá? No nível pessoal e psicológico, o medo pode se tornar uma relevante ferramenta de autoconhecimento e da compreensão dos nossos limites. Então, o medo, ele pode nos levar a um autoconhecimento, ao conhecimento da nossa natureza, dos nossos sentimentos e levar-nos a reconhecer os nossos limites. Para a maioria dos psicólogos, o medo é um referencial do nosso ponto de partida para movimentos em escala evolutiva de nossa personalidade. Por isso também é importante saber enfrentá-lo. Então, o medo, para alguns psicólogos, eles vão nos ajudar em nossa evolução da personalidade, em nossa maturidade, em nosso crescimento diante dos problemas do dia a dia, diante das dificuldades que a vida nos apresenta. Mas como enfrentar o medo? Como enfrentar este sentimento que muitas vezes nos apavora? Como função do instinto de sobrevivência, o medo ajudou a manter o ser humano vivo durante milhares de anos e, por essa razão, foi o responsável por adaptá-lo às mais terríveis condições na natureza. Então, o medo, visto de uma forma positiva, ele foi responsável, ele possibilitou que nós, seres humanos, pudéssemos nos adaptar às diversas realidades ao longo da nossa existência. Tá? Dessa forma, o ser humano, por meio de seu repertório de experiências, conseguiu agregar estágios de desenvolvimento. Aquela situação que você passa por uma circunstância que produz medo, você consegue vencer tal circunstância, isto vai trazer para você experiência, e essa experiência vai te amadurecer mais, e esta experiência vai possibilitar que você possa ajudar outras pessoas que possivelmente passarão pela mesma situação que você já passou. O medo em estágios não crônicos, ou seja, o medo não patológico, não em forma de fobia, que é um outro assunto que a gente vai tratar, que é um outro assunto que a gente vai procurar responder nesta nossa jornada em busca das respostas, das respostas para os grandes problemas da vida. O medo não nessa condição, ele é útil e ele é necessário. Então nós temos que parar para pensar nisso daí. Tá? O medo em estágios não crônicos, repito, como aqueles da fobia, pode ser suprimido por meio de conhecimento e prudência. Ou seja, o medo que não é patológico, o medo que não é chamado de fobia, ele pode ser controlado, ele pode ser trabalhado. Você pode vencer o objeto do teu medo, ou então através da ajuda de especialistas, isto pode ser feito. Enfrentar o medo simplesmente seguindo um roteiro de recomendações não é nada fácil. O que é isto? Sabe aquelas pessoas que chegam para você e falam: tenha coragem, vamos lá, você está com medo disso? Precisamos entender que cada pessoa é um ser particular, é um ser singular, é um ser sem igual. Cada pessoa tem a sua personalidade, cada pessoa tem a sua própria característica e por isso cada pessoa vai enfrentar o medo de forma diferente. Então nós temos que entender que cada pessoa é única, cada pessoa é ímpar neste universo. Bom,
vamos conferir algumas dicas que ajudarão você a controlar e enfrentar o medo de forma racional e cautelosa. A partir de agora, eu quero compartilhar com você algumas dicas que poderão te ajudar a enfrentar o medo de uma forma racional e cautelosa. São 7 dicas. Anote aí. Primeira dica: faça autoanálise. Faça autoanálise. O que é isto? A reflexão sobre nossos sentimentos que nos causam medo é a primeira atitude que devemos ter. Devemos refletir no objeto daquilo que produz em nós o medo. Também é importante realizar uma observação atenta de nossos obstáculos mentais e emocionais. Sem isso, será impossível chegar a esta exploração interior. Então, esta autoanálise, você vai analisar você mesmo, você vai buscar dentro de você o porquê você tem medo daquele objeto, o porquê determinado objeto ele produz em você este sentimento de medo. Dica número 1, faça autoanálise. Dica número 2, escolha consciente. O que é isto? No momento em que o medo se aproxima, tente criar alternativas e escolhas para a situação. Observe como a sensação de medo traz consigo memórias do passado e tente desatá-las mentalmente. O que é isto aqui? As situações que você pensa em algo que aconteceu no teu passado e isto produz em você um sentimento de medo. O sentimento de medo de ter que passar por tudo aquilo que você já passou e que trouxe para você decepção, frustração, sentimentos nocivos ao teu bem-estar, sentimentos nocivos ao teu relacionamento com as pessoas que estão à tua volta. Então, escolha consciente. Quando você começar a pensar nestas coisas que produzem medo em você, você procura desligar-se destas coisas. Mas como? Enxergando a situação que causa ansiedade sobre outra perspectiva vai reduzir o medo. Aquela situação que te prejudicou, você pode enxergá-la de uma forma que ela trouxe, em algum momento, maturidade para você, trouxe para você algum benefício. Porque, por mais difícil que seja a vida, por maior que os problemas sejam, sempre há como aprender. Eu sempre digo que na crise você cresce, ou então você acaba sucumbindo à crise. Mas geralmente a crise é uma oportunidade para nós crescermos. É só nós não ficarmos presos a ela, não ficarmos lamentando aquilo que aconteceu e termos esperança de que o futuro nos aguarda algo melhor. O futuro nos aguarda, tem reservado para nós uma coisa melhor do que aquilo que está acontecendo conosco. Dica número 3. Dica número 3. Conhecendo o inimigo. O medo não é teu inimigo. O inimigo é o objeto que produz este medo em você. Vou citar como exemplo. Tem pessoas que têm medo de gatos. Você conhece alguém que tem medo de gato? Alguém que só em ouvir o miado do gato ou falar em gato fica nervoso ou fica nervosa? Tem pessoas que têm medo de insetos. Então, conheça o inimigo. Como forma de realizar isso, observe ativamente como outras pessoas lidam com esse objeto em especial e descreva o método.
Estude o objeto com clareza e não antecipe percepções. Procura saber como outras pessoas lidam com este objeto que gera em você medo. O que elas fazem para lidar com este objeto? E não sofra por antecipação, não tire conclusões precipitadas. Então, conheça o inimigo, ou seja, conheça o objeto que produz o sentimento medo em você. Dica número 4. Silencie a mente. Silencie a mente. O profeta Jeremias vai dizer que o coração do ser humano é enganoso. E a nossa mente, ela é que dirige as nossas ações. Ela é que dirige as nossas ações. Por isso, silencia a mente, ou seja, a prática meditativa é uma forma conhecida de autoconhecimento. O medo faz com que a pessoa entre num estado de ruído mental e confusão psicológica. Quando você está com medo, há vários pensamentos que podem causar interferência na tua saúde mental. Há vários pensamentos que podem levar você a uma confusão mental, uma confusão naquilo que você precisa pensar realmente. Aí o que você tem que fazer? A meditação fortalecerá a mente e o ajudará a enfrentar bem até as situações difíceis da rotina. A Bíblia vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Procura ocupar a tua mente com coisas boas, e aqueles pensamentos que são prejudiciais, que são nocivos para você, procure silenciá-los. Não dê ibope para eles, não aumente o volume deles, que ocupe a tua mente com a palavra do Senhor, ocupe a tua mente com coisas boas, com coisas benéficas. Dica número 5. Tenha autocontrole. Tenha autocontrole. Isto me faz lembrar um sermão que preguei durante o mês de maio, em que eu disse: não entre em pânico. Não entre em pânico. Estamos vivendo um momento em que muitas pessoas têm entrado em pânico. Hoje, esta semana eu tive que ir ao centro de Santa Cruz, que é o bairro onde moro. Fui ao mercado, quando cheguei lá não pude entrar no mercado que estava muito cheio. Então fui à farmácia comprar um medicamento que eu estava precisando, e quando cheguei lá, que eu pedi o medicamento ao balconista da farmácia e me dirigi ao caixa, estavam vendendo ali no caixa da farmácia viseira, e as pessoas estavam comprando porque estavam com medo de contrair o Covid-19. O Covid-19 é uma verdade? Mas as pessoas estão entrando em pânico. Você, quando encontra com um amigo hoje, ele não aperta mais a tua mão, ele apenas encosta o cotovelo dele no teu cotovelo e nem se aproxima de você. Ou então ele passa ao largo. Você está numa calçada, ele passa na outra calçada. Então as pessoas estão entrando em pânico, estão perdendo o controle da situação. Medos e fobias também têm relação direta com a ansiedade. Ela é o que dificulta o controle sobre a razão e as emoções, abrindo espaço para um emaranhado de sentimentos e pensamentos caóticos e negativos. Essa situação de medo tem levado pessoas à ansiedade e já foi divulgado por aqueles que estudam saúde mental ou as emoções, de que a ansiedade é o mal do século.
Jesus vai falar que não devemos estar ansiosos pelo dia de amanhã. Ele vai falar que cabe a cada dia o seu mal. Não vamos sofrer por antecipação, sofrer antecipadamente. Deixe que o mal chegue no seu dia. Tá? Então, tenha autocontrole. Procure exercitar este controle em momentos em que não há crise de medo. Não deixe para exercitar este controle quando você estiver na crise, quando você estiver enfrentando um objeto de medo. Não, faça este exercício dia a dia. A Bíblia diz, né, e medita na lei do Senhor. Meditar constantemente, meditar dia após dia, preparar a tua mente, porque quando você se deparar com uma situação que irá produzir o medo em você, você já está com a tua mente preparada para enfrentar esta situação. Sexto motivo: compartilhe seu medo. Compartilhe seu medo. Compartilhar seu medo não é sobrecarregar outras pessoas com seus problemas. É trocar experiências construtivas sobre suas fobias e tensões. Um dos conceitos para a psicanálise é a cura através da conversa. Repito, um dos conceitos da psicanálise é a cura através da conversa. E a Bíblia já dizia muito tempo atrás, se confessar os seus pecados. E eu aqui quero fazer uma adaptação. Se confessar o teu medo, os seus problemas, conversar sempre traz alívio. Conversar sempre nos faz ficar mais leves, mais à vontade, nos faz respirar melhor. É claro que nós temos que saber com quem nós vamos conversar, com quem nós vamos compartilhar o nosso medo. Isto não é com qualquer um. Externalizar emoções ajuda a aliviar grandes cargas emocionais. Quando você vai externalizar, você vai compartilhar, você vai conversar com alguém sobre o teu medo, isso aí vai, como eu já disse, trazer um alívio para você muito grande. Só que procure familiares e amigos próximos com quem possa falar abertamente de como enfrentar o medo. Aquela pessoa que vai te ouvir e não vai te julgar. Recentemente eu estive na casa de algumas pessoas, eu e o outro amigo, estivemos na casa de algumas pessoas para dar um suporte, e chegamos lá, demos o suporte àquelas pessoas, e depois que terminamos de dar o suporte, nós fomos dar algumas orientações para outros familiares, e eu falei uma coisa para aquela família: não estou aqui para julgar vocês, não estou aqui para apontar erros ou ver defeitos, porque é muito fácil alguém que vem de fora criticar, apontar erros, ver defeitos. Mas só quem está vivendo o problema e a dificuldade é que sabe o que está passando. Lamentavelmente, em todas as esferas, mas principalmente em nosso meio evangélico, há muitas pessoas que, ao invés de dar aquele suporte, aquela palavra amiga, aquela palavra de ânimo, não. Elas julgam, elas criticam, elas condenam, mesmo sem conhecer a realidade, mesmo sem conhecer a situação que aquela pessoa está vivendo. Compartilhe seu medo. Existem grupos de apoio. Cito como exemplo aquelas pessoas que são dependentes químicas. Existem os narcóticos anônimos, aquela pessoa que é alcoólatra. Existem os alcoólicos anônimos, aquelas pessoas que têm alguma compulsão, né? Existem grupos de apoio para essas pessoas. Então, procura um grupo de apoio,
Com certeza aí no teu bairro, na tua cidade, onde você mora, tem um grupo de apoio para o problema que você está passando e essas pessoas vão te ouvir. Ou então você pode fazer uma terapia de grupo, que também poderá te ajudar. E por último, 7ª dica é: procure um especialista. Procure um especialista. Você que me ouviu até agora, se porventura você já tentou as 6 dicas que eu compartilhei com você, ou já tentou outras dicas e não obteve resultado, é hora de você procurar um especialista. Se você já leu a palavra de Deus, se você já orou e você não conseguiu vencer este medo, é hora de você procurar um especialista. Eu costumo dizer que se você... Deixa eu tomar um pouquinho de água. Se você está passando por algum problema, se você está passando por algum problema, você já leu a Bíblia, já orou ao Senhor, já fez propósito com o Senhor e não resolveu a situação, isto não é caso espiritual. Isto é um caso fisiológico, emocional. Então você deve procurar a ajuda de um especialista nesta área. Quando o problema é problema emocional, você deverá procurar um psicanalista, um psicólogo. Eles irão te atender, irão te ouvir, e se porventura eles tiverem que encaminhar para um outro profissional, eles estarão fazendo isso. Mas, por último, 7ª dica: procure um especialista. Não deixe a situação piorar. Não deixe que este medo funcional se transforme num medo disfuncional. Não deixe que este medo que funciona como um sinalizador para te proteger, ele se transforme numa fobia, ele se transforme num sentimento patológico. Quero concluir o nosso estudo nesta noite dizendo: como vimos, enfrentar o medo é algo benéfico desde que não assuma o controle de nossas vidas. Ele é natural e instintivo. O problema está em como a pessoa lida com ele, com o medo. Comece a prestar atenção e aprenda a preparar-se para enfrentá-lo, para enfrentar o medo. Quero te convidar para o nosso próximo encontro, quando continuarei falando sobre medo, mas de uma outra forma. Um medo mais extremo, um medo que é considerado patológico. Lembre-se, cuide da sua mente, cuide do seu corpo. Afinal de contas, Jesus veio para que você tivesse vida e tivesse vida em abundância. Eu quero orar nesse momento com você, onde quer que você estiver. Vamos orar? Senhor, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu nesta ocasião e pedimos, ó Deus, que o Senhor venha em nosso socorro, que o Senhor tome em tuas mãos os nossos medos, as nossas preocupações, ajude-nos vencer, superar, transpor os nossos medos, ó Deus. Nos dê, Senhor, a certeza de que o Senhor tem cuidado de nós. É a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero te dizer o seguinte: você não está só nesta jornada em busca das respostas para os grandes problemas da vida. Estamos juntos nesta caminhada e aos poucos vamos encontrar as respostas para estes problemas. Até a próxima. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja contigo neste exato momento. Que Deus te abençoe.